Olá, aqui é o Ricardo Piovan e eu quero conversar hoje com você, talvez sobre um ponto que seja o seu maior desafio para 2015. Nos últimos vídeos eu falei muito sobre metas pessoais, metas profissionais, metas materiais, mas talvez o maior desafio das pessoas neste ano de 2015 seja melhorar os seus relacionamentos. Sabe, eu não sei como é que está o seu relacionamento com o seu filho, com a sua esposa, o seu marido, seu pai, sua mãe, seus irmãos, mas você concorda que isso também é importante? A gente fica falando muito sobre coisas materiais, mas você concorda que no final das contas o que vale são os relacionamentos? E como é que estão os relacionamentos na sua vida? Tá legal? Ou não tá legal? Talvez você vai ter que fazer algumas coisas diferentes para ter resultados diferentes. Sabe quantas famílias nós estamos vendo, né, desestruturadas, famílias que não estão se dando bem, as pessoas não estão se relacionando bem. Será que não era o momento de decretar um melhor relacionamento com as pessoas em 2015? Eu não sei da sua história, talvez você não, tá tudo certo, tá tudo legal, mas existem pessoas que têm muitos problemas nessa área. E eu quero te dar duas dicas muito interessantes sobre isso. Duas coisas que, se você começar a colocar em prática no seu dia a dia, os seus relacionamentos, seja ele profissional, pessoal, familiar, seja qual for, ele tende a melhorar. Uma dica é você começar a prestar atenção na seguinte coisa. Toda vez que você, que a gente vai muito pesado para cima de uma pessoa, que a gente pega no pé de uma forma muito intensa, às vezes até com agressões verbais, é que provavelmente aquilo que a gente está apontando para a pessoa também está no nosso coração. A gente também tem aquele problema. O ser humano, ele tende a projetar nas outras pessoas aquilo que está dentro dele. Você quer ver um exemplo clássico que acontece? É assim, o cara, né, a mulher, no trabalho, o projeto dele não está indo bem, está fracassando. E aí ele recebe um feedback do líder dele, e o líder dele, né, demonstra a incompetência dele, mostra que não está legal, mostra que ele precisa melhorar. Aí a pessoa chega em casa e o filho traz uma nota 4 de matemática para o pai e para a mãe. E o pai e a mãe vai de uma forma terrível para cima do filho. De uma forma totalmente destemperada. Sabe por quê? Porque ele vai projetar aquela incompetência que ele sentiu lá no trabalho, ele vai projetar no filho. Engancha. Isso é uma coisa incrível. E quanto mais forte você vai para cima das pessoas, provavelmente você tem aquilo dentro de você também. Então, comece a observar. Sempre que eu vou de uma forma, que eu começo a ir de uma forma mais destemperada para cima de alguém, eu dou um passo para trás e falo, o que será que eu tenho disso daí? Deixa eu dar uma olhada na minha história. E quando você começa a fazer essas análises, você começa a melhorar, você começa a ir de uma forma menos intensa. Então, projeção, espelho, observa isso. E uma outra dica muito interessante que eu quero trabalhar com você aqui agora é assim. Eu não sei qual que é a sua religião, e pouco importa. Uma vez Madre Teresa falou uma coisa muito legal, ela falou assim, não existe religião boa, religião má. Existe a religião que as pessoas se adaptam e ela se transforma dentro daquela religião. Então, não me leva para o cunho religioso. Eu não sei se você vai mais para o judaísmo, catolicismo, você é um evangélico, é um espírita, é um budista, sabe? Não interessa a sua religião. Mas toda religião, ela tem um ícone, ela tem um exemplo, né? Nas religiões cristãs é Cristo, é Jesus. Talvez no judaísmo seja Moisés, Abraão, o próprio Deus, né? Eu foco mais em Deus. No budismo é Buda, sei lá, sempre existe um ícone. Então a minha sugestão é, quando você tiver um problema de relacionamento, você quiser ir muito forte para cima dessa pessoa com que você está se relacionando, faça uma pergunta. Sabe, o que esse ícone faria? O que Jesus faria? O que Buda faria? O que Gandhi faria? O que Deus faria numa situação dessa?
provavelmente ele iria de uma forma diferente. Ele ia se relacionar de uma forma diferente. E engraçado que isso dá para tudo. Sabe, todo desafio que você tiver em 2015, todo desafio que você tiver na sua vida, faça essa pergunta. O que essa pessoa que eu considero como um mestre, que eu considero como uma pessoa que me orienta, o que ele faria nessa situação? Provavelmente a resposta que vier na sua cabeça é a melhor resposta que existe para você agir. Então, para a gente fechar, sabe, vamos conquistar as nossas metas materiais, né? Vamos conquistar o nosso sucesso, mas lembra que sucesso também é a parte do relacionamento. Não, isso é uma coisa que os médicos falam muito. Eu dou muito treinamento, muita palestra em hospitais, os médicos falam muito. Na hora que o paciente está para morrer, aqueles que ainda estão um pouco conscientes, eles não ficam falando da casa, eles não ficam falando da poupança, eles não ficam falando da empresa, da parte profissional, eles falam de quem? Das famílias. Ele chega para o médico e fala assim, o médico, dá para você chamar minha esposa, eu quero pedir perdão para ela, que a gente viveu uma vida terrível. Você pode chamar meu filho, que eu não converso com ele, você pode chamar meu pai, que eu não vejo meu pai há 4, 5 anos. No final das contas, o que vale são os relacionamentos. Te espero no próximo vídeo. Até lá!